Bem-vindos ao Direito a Falar. A justiça, na retórica dos políticos, está sempre a ser reformada, mas não só os resultados tardam, como os problemas se acumulam e os portugueses questionam-se: será que é desta? Para nos ajudar a olhar para o que corre mal e a avaliar as soluções que estão neste momento em cima da mesa, convidámos o ex-ministro da Justiça, Vera Jardim. Este programa é uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocatos, daí a presença em estúdio de João Teibes, diretor desta publicação. Muito obrigado por estarem aqui presentes, Dr. Vera Jardim. Eu começava por si. Há muito esta ideia de que passam os governos com ou sem maioria, em coligação ou apenas, enfim, tendo por base um único partido político. A justiça é sempre prioritária, a reforma da justiça está sempre premente, os resultados tardam e os problemas mantêm-se. Concorda? E é em grande parte verdade, para não dizer na totalidade, mas em grande parte porque penso que, apesar de tudo, têm sido feitos alguns avanços. A situação era, porventura, pior há alguns anos atrás e, noutros aspectos, tem melhorado, digamos, em algumas coisas. Mas nos aspectos mais visíveis, continua na mesma. E continua na mesma porquê? Eu acho que... Essa é a pergunta de $1 milhão de dólares. Vou tentar responder ou dar-lhe a minha perspectiva. Eu, aliás, não tenho falado sobre problemas da justiça há muitos anos, porque criei aqui um espaço de retiro destes problemas, que acho que as pessoas que ocuparam determinados cargos às vezes devem evitar estar, a dar opiniões que, por vezes, podem ser vistas como a defesa da sua dama, daquilo que fez ou não fez e porque é que não fez, etc. Enfim, mas já passaram 12 anos, agora já passaram uns anos mais que suficientes e, portanto, acho que, e sobretudo num momento como este, acho que é a obrigação cidadã dar também, procurar dar o meu contributo. Eu acho que as reformas da justiça são difíceis, especialmente difíceis, porque o ambiente judiciário tem uma cultura anti-reforma. Ou seja, é um ambiente, é uma cultura muito pesada, muito antiga, e que, em muitos casos, a reforma da lei, porque muitas vezes quando se fala da reforma da justiça há a tentação de dizer é preciso reformar as leis, mais uma vez reformar as leis, porque o que está mal são as leis, e muitas vezes reformam-se as leis, fazem-se leis novas para tudo continuar na mesma, porque rapidamente o aparelho judicial, no seu conjunto, não estou a falar dos juízes e dos procuradores, estou a falar de todos juntos. Mas isso sente-se no discurso de todos os protagonistas. Rapidamente retomam a situação anterior, ou procuram retomar a situação anterior. Portanto, há aqui dificuldades de ruptura com esta cultura. E não há reforma mais difícil do que a reforma que tem pela frente uma cultura de conservadorismo, que é o que existe no aparelho da justiça. Podemos dizer que na saúde também há, noutros setores também há. É evidente que há sempre um peso, digamos, da cultura dominante que se opõe às reformas. Mas eu penso que na justiça ela tem, digamos, um peso muito específico. Como é que se quebra isso? Bom, não se quebra certamente com congressos como este recente Congresso dos Advogados e outros quejandos dos magistrados judiciais, dos procuradores, etc., que são muito agradáveis para as pessoas se encontrarem, para debaterem meia dúzia de problemas. Depois saem umas conclusões. Deste Congresso saíram 400 e tal. É possível 400 e tal conclusões? Até é possível 4.000. Resta saber a sua utilidade. Exatamente. E a sua utilidade é relativa para não dizer nula. Nula. É relativa para não dizer nula. Ouça, lembra-se de uma grande iniciativa que houve há uns anos, talvez 7 anos, 8 anos, que foi o Congresso da Justiça. Com o bastonário José Miguel Judice. Exatamente, e toda a gente, o próprio Presidente da República, na altura Jorge Sampaio, advogado de profissão, empenhou-se muito nisso no Congresso. Alguém se lembra das conclusões do Congresso da Justiça? Alguém tem presente isso? Porquê? Porque as pessoas falam, é tal retórica, mas não há uma análise rigorosa dos problemas e uma análise de fora dos problemas. E muitas vezes todas estas análises são análises que são feitas de boa fé, com reta intenção, como se costuma dizer, no sentido de identificar os problemas e procurar soluções, mas muitas vezes são eivadas também de muito corporativismo. Cada classe que participa, classe no sentido de classe profissional, que
participa neste sistema muito complexo, naturalmente defende muito a sua dama. Claro. E uns defendem mais um aprofundamento de direitos, o que é bom, outros defendem mais a eficácia do aparelho da justiça. E, portanto, o que é preciso? Eu acho que, primeiro, é preciso um governo de maioria. Isso temos. Não chega. Já houve governos de maioria que não chegaram a grandes resultados ou ficaram a meio. São precisos vários anos. Não é coisa que se resolve em 6 meses. Temos que estar preparados para que isto dure alguns anos. E é preciso identificar quais são os pontos de ruptura ou os pontos de travagem, consoante se queira, que não permitem que o aparelho da justiça responda hoje em dia às necessidades dos cidadãos. Porque mais do que noutros setores, isso também aconteceu na educação, aconteceu na saúde. Na saúde. Houve aqui, digamos, na justiça, nós temos um ambiente totalmente novo. Na educação, nós tínhamos há 30 anos 20 mil universitários, hoje temos 150 mil, 200 mil. Na justiça deu-se uma coisa parecida. E o aparelho da justiça continua, em muitos casos, malgrado modernizações que foram introduzidas no setor da informática, no setor até dos métodos de trabalho, mas continua, em muitos casos, a seguir um conjunto de procedimentos, de pensar as coisas como se pensavam há 30, 40 anos. E, de facto, enfim, o cenário mudou por completo. Completamente. O cenário mudou completamente. Nós já não temos uma justiça feita para aquele furto pequeno, para o problema das pequenas divergências das águas e das coisas que era a antiga justiça de uma sociedade rural, mas temos uma justiça que pretende responder a problemas de cidadãos que são... Novos problemas e novos desafios. E o problema fundamental da justiça portuguesa, eu até diria que pouca gente fala dele. Qual é? O problema fundamental da justiça portuguesa é que a maior parte dos cidadãos não recorrem à justiça para resolver problemas muito graves, porque não acreditam na capacidade da justiça os resolver. Recorrem à justiça para cobrar dívidas, para obter uma... Não, às vezes não são bagatelas, são coisas importantes, mas para obter uma casa de que o inquilino não paga a renda, etc, etc, etc. Mas não recorrem muitas vezes para defender direitos fundamentais, etc., porque não acreditam nela. E esse é, digamos, quando se deixa de acreditar num sistema como a justiça... Tão crucial quanto a justiça é preocupante. É grave e preocupante. O João, além de diretor da revista Advocados, é também advogado. João, concordas com este diagnóstico deixado aqui por Vera Jardim? Concordo, sim, que existe uma cultura anti-reforma de todos os operadores na justiça, advogados, juízes, magistrados, e que é necessário, de facto, uma reforma de mentalidades. Mas eu acho que a percepção pública dos problemas da justiça nem sempre é idêntica aos reais problemas da justiça. Porque a percepção que temos sempre, relativamente nomeadamente aos problemas no processo penal, não me parece que sejam efetivamente esses os problemas da justiça em Portugal. Nós já tivemos, desde que temos processo penal, dezenas de alterações. Quase todos os anos temos alterações ao processo penal. Mas se nós quisermos ser, de facto, realistas, até em termos de morosidade processual e das pendências, os grandes problemas que ainda temos na justiça a nível de eficácia atém-se contencioso administrativo, contencioso tributário, justiça civil, justiça laboral, os tribunais de comércio com insolvências. Muito mais problemático do que o problema no processo penal. O que é que eu acho está claramente identificado, isto vai um pouco ao encontro de que os diagnósticos estão feitos, as terapias são anunciadas e reanunciadas, e a verdade é que os problemas de fundo continuam. Sim, sem dúvida. Como é que se resolvem? Ponto 1. Mudar as leis, mudar os códigos. Temos agora uma comissão para a reforma do Código de Processo Civil. Resolve, não resolve? Eu diria que pode eventualmente resolver por impor uma mudança de mentalidades. Mas o que não significa que o Código atual, se for bem aplicado, não resolvesse todos esses problemas. Porque é uma questão de mentalidade, é a forma como se encara a audiência preliminar, é a forma como
a seguir a uma leitura da resposta de facto, da matéria de facto, se 15 dias depois se tivéssemos sentenças e não um ano ou um ano e meio depois, não haveria esse tipo de problemas. O que é que me parece que é essencial mudar na justiça? Eu acho que tem que ser, no fundo, a aplicação do novo mapa judiciário. Tínhamos aí 300 e... E essa a bala de prata para se resolver... Eu não estou a dizer que seja, estou a dizer é que parece-me que é muito essencial pelo que vou explanar. É o seguinte, nós temos, neste momento, comarcas que, no fundo, vêm de uma divisão administrativa do tempo de Tomazinho da Silveira. E o anterior governo pretendeu implementar um novo mapa judiciário, baseado nas NUTS 2, com 32 novas comarcas. A atual ministra diz que quer uma por distrito. Qual é que é a essencialidade? Mas isto, e já lá vou, não se faz depois para funcionar bem, sem dinheiro e sem investimento no parque judiciário, nomeadamente na adaptação. Esse é um bom tema. Agora, deixa-me só concluir para dizer o seguinte. Qual é que é a relevância? A relevância é que se tivermos uma comarca maior e se houver mobilidade de juízes, de funcionários, e não for tudo estanque, se eu tiver mais procura num determinado juízo da comarca, vou ter possibilidades de lhe dar uma maior resposta e mais eficiente resposta. Uma gestão profissional dos tribunais, que também é possível. É possível aproveitar as sinergias, o que neste momento não é possível, e garante-se maior especialização também. Deixa-me introduzir aqui um tema. Dr. Vera Jardim, há pouco falou de uma questão interessante que tem que ver com os protagonistas de um setor que não se deixam reformar. Um pouco como aquela, aldeia gaulesa que se mantinha isolada. Tem resistências. Tem resistências. Não se deixam reformar. Tem resistências. A minha pergunta é, como é que assistiu esta última semana em que olhámos para dois dos principais protagonistas do setor, a Ministra da Justiça de um lado, o bastonário da Ordem dos Advogados do outro, com trocas de acusações públicas, diretas, incisivas e absolutamente desproporcionais face àqueles que são os reais problemas da justiça? Olha, sem grande surpresa, mas com bastante tristeza. Isto não é para fazer um verso, mas a verdade é esta. Então deixa-me perceber porque a surpresa e a tristeza, a tristeza porque, no fundo, também na justiça há um problema. Toda a gente fala muito e falam notas acima do que deviam falar. Todos. Desde o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, até o Sr. Procurador-Geral, até o Sr. Bastonário e agora a Sra. Ministra. Portanto, toda a gente fala, e fala demais, porque a Justiça deve recolher-se. Um dos aspectos fundamentais da Justiça que já foi referido pelo Sr. Doutor é o problema da gestão. E agora, porque é que eu meto isto aqui da gestão? A Justiça não é ter má gestão, é que não tem gestão. Os hospitais têm gestão profissional, bem ou mal, uns melhor, outros pior, mas há uma gestão profissional, não são os médicos que gerem os hospitais. Aqui não há gestão. E várias experiências que foram feitas não foram resultando ao longo dos anos. E é preciso os tribunais, perante, digamos, a importância que têm, sobretudo em alguns aspectos, os aspectos criminais, digamos que a justiça é muito mediática, é sobretudo nos aspectos criminais. Ninguém se preocupa muito se o senhor A ou B pôs uma ação para dizer que o terreno A ou B é dele. Por vezes também, mas naturalmente que são os aspectos criminais os mais importantes. Ora, era preciso o quê? Eu vejo às vezes o juiz a falar, o procurador a falar, os advogados a falar, toda a gente fala. E ninguém tem o profissionalismo da comunicação. A justiça tem que encontrar uma nova forma de comunicar com os cidadãos. Mas quando os protagonistas não se entendem, por melhor que se comunique, não há matéria para se passar uma boa imagem. Comunicam diria eu. Ao pontapé, para usar assim uma frase que explica um bocadinho o que se tem passado nos últimos tempos. Eu acho que há uma exasperação das pessoas, há um clima que eu qualifico um pouco de exasperação,
porque Existem também os problemas responsáveis são ou muito ninguém longos. está inocente? Não, ninguém está inocente disso, mas há uma tentação de falar. Sabe que ter um microfone à frente ou uma televisão é para a maior parte das pessoas importante. Eu acho, enfim, isso aceitável, que as pessoas gostem de falar, de transmitir a sua opinião. Mas tem que se recolher um pouco, recolher em dois sentidos. Encontrar formas de, como disse, comunicar aos cidadãos o que se passa, mas de uma forma profissional. E não é o juiz, não é o advogado, não é este, não é aquele, que, no fundo, acabam por procurar usar a comunicação social para servir as suas próprias causas, indiretamente. Mas eu vejo processos em que os arguidos saem cá para fora, falam, os advogados falam, e só não vejo o juiz a falar porque a audiência está a decorrer e, portanto, não acaba a falar. E isso é um aspecto, portanto, a gestão e um aparelho profissional em todos os aspectos da gestão, a começar por este aspecto também da comunicação com o público. Isto é uma coisa demolidora, porque as pessoas, para além de não acreditarem na justiça, há uma coisa ainda pior, é que não percebem o que é que se lá passa. E é evidente. Mas quando vem o bastonário da Ordem dos Advogados a fazer acusações tão graves e tão diretas à Ministra da Justiça, ou ao Parlamento, quando diz que existe tráfico de influências no Parlamento, ou que a Ministra contrata para o seu gabinete pessoas de um escritório de advogados muito concreto. Pois, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que as pessoas não se coíbem de dizer um conjunto de coisas que não interessam muito. Vamos lá ver, o Sr. Bastonário anda há muitos anos numa campanha, enfim, é uma ideia que ele tem, e está no seu direito, de que no Parlamento não deve haver deputados advogados. E é uma tese defensável, inteiramente defensável, que ele já defende há muitos anos, e que, aliás, é até uma das conclusões que aqui transparece no Congresso dos Advogados. Eu não sou dessa opinião, porque acho que se há no Parlamento quem faça tráfico de influências não é por ser advogado. Não. Se é médico, ou se é arquiteto, ou se é seja o que for, também pode fazer tráfico de influências, tanto como os advogados. Mas ele tem uma outra acusação. E essa, efetivamente, eu estive quase 20 anos, não, 17 anos no Parlamento. Nunca ouvi falar de tal coisa, que houvesse advogados que fossem fazer as leis a pensar no interesse do cliente A ou B ou C. Essa era a pergunta que eu lhe queria fazer a seguir. Mas eu nunca ouvi falar nisso. Ele não fala de casos concretos, embora diga que isso continua a acontecer. Nunca me passou pela cabeça sequer, quer dizer, que haja pessoas no Parlamento, como em muitos outros locais, que procurem influenciar decisões. Isso é conhecido. E pode ser crime e pode até não ser crime. As pessoas, há lobbies, há pessoas que em vários países reconhece-se e regulamenta-se até a atividade do lobby, não é? Não devem ser os deputados a fazer lobby, obviamente. Os deputados são muitas vezes objeto de lobby, designadamente os deputados europeus e muitos deputados americanos que têm, digamos, uma grande experiência disso. Não seja uma atividade legalizada. Não é uma atividade legalizada. Eu pensei em tempos até em fazer uma lei sobre o lobby, mas é muito complicado, porque na Europa não há grande tradição disso. Há alguns países ex-comunistas que, colhendo a experiência dos Estados Unidos, fizeram leis, designadamente a Polónia, uma lei muito complexa. A lei dos Estados Unidos é muito complexa e tem atrás de si 200 anos de história. Claro, quer dizer, não absolutamente diferente. É uma outra cultura completamente diferente. Os alemães também têm uma coisa sem grande interesse, que é o registro das pessoas que vão ao Parlamento falar com deputados. E os interesses que os levam lá. E os interesses, eu cheguei a pensar nisso, mas, enfim, acabei por não avançar porque acabei por ver que aquilo não teria um impacto muito grande. E, portanto, que haja deputados, advogados ou não, que fazem lobby a favor disto ou daquilo, bom, admito que sim. Agora, nunca ouvi falar, salvo um caso há muitos anos de alguém que numa amnistia tinha posto um crime porque havia um cliente que tinha um crime, que é o único caso de que eu ouvi falar, nem nunca no Parlamento alguém levantou essa suspeição. O Parlamento não é propriamente um grupo de amigos, como sabe, não é? Existe muitos poderes e contrapoderes, muita fiscalização. Que há grande confronto de posições. Mas confronto, e portanto era natural que se algum advogado viesse dizer, mas eu proponho isto, houvesse uma denúncia imediata de Deixa-me, para terminar este tema, uma pergunta muito direta. Deveria o bastonário da Ordem dos Advogados, quando lança acusações graves, fazer denúncias no Ministério Público se tem tanta informação como aparentemente aparenta? Sim, acho que sim, era o mínimo, mas, sabe, o Dr. Marinho Pinto, eu costumo dizer, e já lhe disse isto a ele, e portanto estou à vontade para o dizer aqui,
que em muitas coisas tem razão de fundo. O Dr. Marinho Pinto tem tido, eu sou um dos que defende isso, e sobretudo em matéria de direitos fundamentais, das garantias dos cidadãos, tem tido um discurso na generalidade correto. Depois, a forma é tão excessiva que às tantas perde a razão, mesmo que esteja a dizer coisas corretas. No que se passa em relação aos deputados, isso pode ser estudado, pode ser visto. Eu, pessoalmente, acho que era possível e desejável aumentar e estudar em detalhe as incompatibilidades. Isso foi um dos temas que nós também já abordámos aqui com o bastonário. Efetivamente, os deputados não pudessem ser advogados do Estado, advogados contra o Estado já não podem ser. Do Estado, das empresas públicas, disto, daquilo. Bem, isso eu estou de acordo, que tivessem que declarar os clientes mais relevantes numa lista não pública, porque isso poderia violar até a relação de segredo, confidencialidade, naturalmente, confidencialidade entre o deputado e os seus clientes, mas que houvesse uma lista dos clientes mais relevantes. Não é o senhor que vai procurar o deputado para tratar de um acidente de viação, ou a senhora que vai tratar de um divórcio. Não é isso. Mas dos clientes, empresas, ou organizações não empresariais, também as há com muito poder, que isso pudesse constar de uma lista. Já há uma lista, como se sabe, de interesses que os deputados têm que preencher. Entrega a Comissão de Ética, sempre que tomam posse. Até num entendimento alargado disso, acho que até poderia caber, mas isso podia-se esclarecer. Isso bem. Acho que há coisas que podem ser aperfeiçoadas. Agora, tirar os deputados do Parlamento, tirar os advogados do Parlamento, sinceramente, acho que seria mau para o Parlamento e até mau para o aperfeiçoamento do sistema jurídico. São lá, às tantas... São engenheiros e economistas. Não são engenheiros e economistas. Porque isto políticos depois, profissionais. Não, às tantas são Meus políticos senhores, profissionais que são funcionários públicos de origem. Não tenho nada contra os funcionários públicos. Mas pelo menos são não tem a ganhar com pessoas que essa têm riqueza. um lugar de recuo, não é? Muito bem, vamos fazer um curto intervalo. Regressamos à conversa com Vera Jardim, ex-ministra da Justiça, e também com João Teves, diretor da Advocados.